Olá, estamos começando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Leonardo Machado para falar sobre a excelência do perdão. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Cláudia? É um prazer estarmos aqui. O prazer é nosso em receber você. Para a gente começar, eu queria pedir para você fazer uma prece. Tá certo. Vamos pedir então para quem estiver em casa poder fechar os olhos e dizer: Senhor da vida, abençoa mais um empreendimento que ora se inicia, a fim de que possamos refletir um pouco mais sobre as temáticas do Evangelho, no sentido de aprimorarmos as nossas existências. Protege toda a equipe que está por trás e na frente deste empreendimento, para que ele possa continuar sem solução de continuidade. Que assim seja. Assim seja. Léo, o que é o perdão? Nós poderíamos, Cláudia, caracterizar o perdão como sendo um processo pelo qual a energia agressiva, que toma forma de raiva, de ódio, de mágoa, é diluída, é transformada. A palavra perdão, por si só, já nos explica algo sobre a sua essência. Perdão vem do latim perdonare, então significa doar além, fazer um pouco mais do que se espera de nós. Ou seja, quando alguém nos agride, a expectativa geral é que nós retribuamos com agressão, nós façamos uma reação. O perdão, porém, nos conclama a fazermos uma ação, a agirmos de forma diferente, fazermos o perdonare. Agora, Leonardo, todas as pessoas sentem raiva? De um modo geral, na esfera que nós estamos lidando, podemos dizer que a raiva, a mágoa, é uma temática comum da mente humana. Até porque, se formos pegar um pouco os conceitos, por exemplo, da psicanálise, o Freud vai dizer que existem duas pulsões, duas forças que movem a vida dos seres humanos. E seria a pulsão de morte e a pulsão de vida. Na pulsão de morte, nós temos justamente a energia destrutiva. Então, verificamos alguém com essa pulsão de morte sobrepujando a pulsão de vida quando encontramos comportamentos autodestrutivos, comportamentos autoagressivos. E começamos a observar que a energia agressiva é comum e é inerente à criatura humana. Nós é que poderemos dar o direcionamento adequado para ela, quer seja na forma negativa, como raiva, como mágoa, como ódio, quer seja numa forma mais construtiva, como tenacidade, persistência, perseverança. Mas tudo aí encontramos a energia agressiva na base dessas manifestações. E é importante que a criatura reconheça que sente mágoa. É comum encontrarmos assim: não estou com raiva de você, eu estou apenas triste. Quando muitas vezes é raiva disfarçada. E é importante nós termos contato para podermos mudar, para podermos fazer a modificação. Agora, Leonardo, a gente fala assim que a raiva, né, ela é como se fosse uma corrente. De repente você saiu de casa e você saiu com seu carro para trabalhar e uma senhorinha que vinha do supermercado se atravessou na sua frente porque não viu o carro. Aí você já freou em cima, aí já sai do carro irritado, aí já vai para o trabalho irritado, já desconta no outro e tal. A raiva, ela funciona com a corrente negativa? Ela funciona como uma força propulsora que, sobre a forma de raiva, realmente vai levar a construções negativas, tanto de ordem destrutiva, de agressões físicas ou agressões verbais, como também de ordem destrutiva interna, com ruminações, com mágoa, que vão minando o nosso bem-estar. Então a raiva, mesmo que a pessoa tenha sofrido algo e sinta raiva de alguém, ela primeiro está se fazendo mal antes mesmo de fazer mal ao outro. Antes mesmo de fazer mal ao outro. Existem, em geral, Cláudia, duas posturas que encontramos nas pessoas. A primeira é essa postura mais agressiva na hora, em que a pessoa recebe alguma ofensa e automaticamente ela responde com uma reação agressiva. Outras pessoas não.
Outras pessoas na hora conseguem manter a calma, mas depois ficam remoendo, depois ficam, se eu pudesse voltar atrás, eu falava até como alguém me disse, eu acabava com a raça dela. E aí nós imaginamos que aparentemente aquela que não revida no primeiro instante é aquela quem está realmente perdoando. Foi pior, né? E às vezes não. Às vezes ela está apenas guardando, minando o seu mundo interior, vai juntando. A gente costuma, talvez pelo viés da nossa profissão, fazer uma comparação didática para entender esse processo de raiva, de perdão, como um processo inflamatório. Imaginemos que estejamos andando e por descuido pisamos num prego. Automaticamente o nosso pé, imaginemos o dedão do pé, ele vai inflamar, ele vai ficar inchado, vai ficar vermelho, vai ficar com o que nós chamamos na linguagem médica de sinais flogísticos. Porque uma série de substâncias inflamatórias, neuropeptídeos vão ser acionados, né? Leucócitos vão ser acionados para poder parar aquela ferida. Da mesma forma acontece com o processo mental. Quando estamos diante de uma reação, de uma agressão, nós somos movimentados, somos impulsionados por essa energia agressiva e cabe a nós darmos um limite ou não, porque a inflamação, no primeiro momento, é saudável para poder sanar a ferida do pé, porque se não tivéssemos o processo inflamatório para nos proteger, a gente ficaria com aquela ferida aumentando, poderia virar uma gangrena, claro. E a inflamação consegue conter. Então, no primeiro momento, ela é adequada. Entretanto, se ela está descontrolada, ela vai ser responsável, por exemplo, por processos ateroscleróticos, que se verifica hoje que são processos inflamatórios dos vasos sanguíneos e várias outras doenças. Da mesma forma acontece com a raiva. Então, algumas pessoas na hora prendem e depois soltam. Outros já soltam de vez a agressividade, entretanto, depois são aquelas pessoas explosivas. Elas conseguem ir trabalhando, conseguem se arrepender e verificamos que tanto um quanto o outro estão ainda nesse processo de aprendizado. Agora, perdoar é igual a esquecer? Verificamos que há um certo erro quando se coloca que o perdão é igual ao esquecimento. Por quê? Porque o esquecer é um processo mnêmico, é um processo cognitivo, um processo, portanto, encefálico, cerebral. E nós, portanto, se estamos saudáveis, se não estamos com nenhum processo patológico ou doentio do sistema nervoso central, nós não esquecemos porque ficam registrados. O perdão vem, porém, quando, apesar da lembrança, que ela vai existir, essa lembrança não movimenta mais aquela carga de energia agressiva, aquela carga de raiva, aquela mágoa. Quando nós conseguimos nos lembrar do acontecimento e mesmo assim continuarmos tranquilos, conseguimos, como se diz no popular, digerir aquela situação e conseguimos até entrar em contato novamente com aquele acontecimento que nos causava tanta dor no início. E a nossa dica de leitura de hoje é o livro 70 vezes 7, de Richard Simonetti. O autor reporta-se aos últimos tempos do apostolado de Jesus, envolvendo episódios marcantes, plenos de ensinamentos que guardam relação com nossas rotinas diárias. Se você se interessou, esse livro está à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana. Muito bem, Léo. E voltando ao nosso tema, como é que o Espiritismo vê o perdão? A visão espírita para o perdão é das mais grandiosas. Primeiro porque nós temos o que chamamos das leis morais. E lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ver as várias leis morais. E vamos encontrar uma chamada lei de justiça, de amor e de caridade. E começamos a entender que amor, justiça e caridade são como se fossem três faces da mesma lei, da mesma moeda, digamos assim. E o amor é como se fosse a ideia inspiradora, a caridade, o amor em ação, e a justiça, a balança que dá uma equanimidade na quantidade de amor que colocamos para o outro. Pois bem, dentro dessa lei, há uma questão chamada 886, desse referido livro, em que Allan Kardec questiona aos benfeitores o que seria a caridade conforme o entendimento de Jesus.
e os benfeitores dizem benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, o perdão é uma forma de caridade e como consequência, uma forma de amar. Por isso mesmo, como é uma faceta do amor, e talvez uma das mais sublimes, é um processo de aprendizado. Então é importante colocar isso, que o Espiritismo ensina que perdoar, aprender a perdoar, é um processo de aprendizado, não é de uma hora para outra, que nós vamos agora, a partir do momento, dizer que já temos a capacidade de perdoar tudo e a todos. Vamos aprendendo conforme vamos vivendo. Agora, também perdoar é ser fraco? A pessoa que perdoa, ela é fraca? É interessante a questão, Cláudia, porque habitualmente encontramos isto. Você é um fraco, você está perdoando, cadê a sua honra? E Mahatma Gandhi colocava justamente o oposto, que aquele que perdoa é um forte. E quando começamos a entender mais sobre o perdão, observamos que, de fato, é preciso muita fortaleza moral, muita resistência psíquica para conseguir conter aquela agressividade e transformá-la em algo mais saudável, em algo mais positivo. Conter justamente aquela inflamação que falávamos no primeiro bloco, que pode ser destrutiva se não for contida, se não for transformada para algo saudável. Então, perdoar, na visão espírita, indo ao encontro do que Gandhi falou, é uma característica de fortaleza moral. Agora, como conseguir amar os inimigos, né, conforme Jesus recomendou? Sabe que esta foi uma das questões que sempre me chamou a atenção do Evangelho. Justamente porque Jesus coloca que se nós amarmos somente os afetos, os amigos, estaremos fazendo muito pouco diferente do que ele chamava de pessoas de má vida, por exemplo, ou aqueles hipócritas, os fariseus, porque eles também amavam os seus entes queridos. Então ele coloca que a característica fundamental do cristão seria conseguir amar o inimigo. E para exemplificar, me lembro de um lance autobiográfico, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu tenho o espiritismo desde que nasci, e lembro de um fato que aconteceu em que uma colega tinha feito alguma coisa comigo e eu fiquei super arrasado com ela porque ela era muito amiga e naquele momento eu pensei que ela era minha inimiga. E como já era espírita, fiquei no dilema, como fazer para amar essa minha amiga? Será que eu pensava que era inimiga? Será que de fato eu estava amando? Como é que eu faria? E aí minha mãe, sempre a mãe, me deu um esclarecimento muito interessante, dizendo assim: olha, se você não tem nenhuma mágoa para com ela, se você conseguiu perdoar a sua amiga, você já está amando nesse sentido. E eu fui abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e verifiquei que, de fato, amar o inimigo é não guardar raiva, não guardar rancor, ou seja, é conseguir perdoar a pessoa que nos ofende. Já é uma forma de Já amor. é uma forma de amar o inimigo, já é uma forma de conseguir colocar o amor em movimento. Léo, como entender o perdão de Deus? Quando Jesus vai no Gólgota, fica muito conhecida a frase dele, quando no ápice da dor ele consegue esquecer as ofensas todas e olhar para Deus e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí nós começamos a perguntar, como Deus perdoa? Deus perdoa. E por tudo que nós falamos, começamos já a deduzir que o perdão de Deus deve ser algo muito diferente do que o nosso perdão. Porque o nosso perdão, ele está nesse processo de conseguir conter a energia agressiva, transformá-la, e não conseguimos conceber o Criador tendo esta carga de agressividade. Então, começamos a entender que o perdão de Deus está subentendido num outro conceito chamado misericórdia. Talvez entender o perdão de Deus seja entender a capacidade de ser misericordioso de Deus. O amor, colocando o perdão como amor, ele tem algumas faces, já falamos de algumas. Uma dessas faces é a justiça. O amor é justo. E essa justiça não deve ser entendida como algo assim: eu divido o amor igualmente, mas eu divido o amor equanimemente. Ou seja, se uma mãe tem 2 filhos, se um
tem uma necessidade calórica, por exemplo, tem uma obesidade e o outro é muito magro, obviamente esse que é obeso precisa de uma carga calórica muito maior do que o muito magro. Então ele precisa de mais alimento. Da mesma forma, do ponto de vista psíquico, ser justo é conseguir ver as diferenças e conseguir praticar essas diferenças de forma equânime. Sendo que a misericórdia, ela consegue ir além da justiça e consegue fazer um pouco mais, consegue dar uma nova oportunidade, mesmo que aquela pessoa não merecesse. E aí começamos a entender o perdão de Deus como sendo uma forma dessa misericórdia ou sinônimo da misericórdia divina. Quantas vezes podemos perdoar alguém? Jesus já respondeu a questão colocando que deveria ser perdoado alguém 70 vezes 7 vezes. E aí sempre foi também outra questão que me chama muita atenção no meu imaginário infantil. E eu acho que uma forma de responder muito bem o entendimento do que Jesus quis dizer é uma história verídica que aconteceu com o Chico Xavier e conta mais ou menos assim, que certa feita, quando ele já era um pouco mais conhecido, uma senhora de outra religião, muito religiosa, foi tentar um diálogo com Chico e o diálogo se travou nessas circunstâncias. Chico, eu venho até o senhor porque eu sou casada, mas o meu marido é um problema. E ele sempre causa algum problema para mim. Eu já perdoei tanto ele porque eu sou cristã, eu sei da importância do perdão. Mas aí eu sei que eu devo perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí contou. E aí contou e Chico ficou naquela saia justa porque nunca tinha encontrado ninguém. Ela contou, eu já perdoei ele 490 vezes. E agora, me separa ou não, Chico? Era uma pergunta espinhosa. E aí o Chico também não sabia como responder. Naquele momento aparece-lhe Emmanuel e fala para Chico, diga para ela que é 70 vezes 7 vezes cada erro. E ela, então vai demorar muito. E ela volta e algum tempo depois de 15 anos mais ou menos, ela fala para o Chico, Chico, lembra de mim? O Chico, claro, vagamente. Aquela pessoa do 70 vezes 7, claro que eu me lembro. Pois bem, Chico, eu vim falar com o senhor porque eu quero uma comunicação do meu esposo. E ela falou, o desgraçado morreu antes de mim. E agora eu estou tentando perdoar porque ele me deixou antes. Então veja, alguém que estava nas vias de deixá-lo, através do exercício do perdão, conseguiu encontrar. Então, perdoar infinitamente, porque o perdão não é algo apenas para o outro, é algo também para nós. É algo que faz bem não só para o outro, porque libera-o, de certa forma, de uma parcela de culpa, quando ele consegue entender que nós conseguimos perdoar e lembrar do fato, mas sem mágoa, mas também cria um bem-estar e cada vez mais a ciência vem mostrando que o perdão, sentimentos positivos fazem bem até mesmo para a nossa saúde, para o nosso corpo físico. E quando uma pessoa não consegue se perdoar, o que ela deve fazer? Isso, Cláudia, é uma questão muito melindrosa que encontramos corriqueiramente. Habitualmente, várias pessoas nos procuram até como profissional e que guardam em si uma grande culpa e começamos a observar que a culpa, de forma desmedida, é uma grande vilã para a pessoa não conseguir se perdoar. E para podermos perdoar alguém, é importante que nós nos perdoemos, para podermos ter essa capacidade de ser flexíveis também para com o outro. Entretanto, algumas pessoas se demoram muito na culpa e saem da culpa que deveria ser uma culpa saudável. Qual é a culpa saudável? Aquela culpa que me faz pensar no erro, me faz reconhecer o erro, mas ao mesmo tempo me faz também ir tentar reparar a situação. Mesmo que eu não possa voltar atrás para desfazer o que eu fiz, eu posso tentar sanar as feridas, colocar um curativo. Então essa é a culpa saudável. Mas existe outra que é uma culpa tormentosa, que paralisa a pessoa, às vezes literalmente, no sentido de doenças, muitas vezes neuropsiquiátricas, e as pessoas ficam nessa incapacidade de se perdoar também por um erro que cometeram. Outras vezes também guardam mágoas de muito tempo, guardam mágoas de 20, 30 anos de alguém que lhe fez mal e ficam aprisionadas. De toda forma, o perdão aprisiona, ou melhor, a ofensa, a mágoa aprisiona e o perdão consegue libertar o indivíduo. Então, talvez uma maneira
para podermos ir caminhando nessa direção também do auto-perdão, é fazermos o reconhecimento das nossas limitações, das nossas ainda incapacidades, sem nos deter nelas, mas sabendo que ainda somos muito limitados e que, de vez que outra, podemos também cometer algum deslize. Leonardo Machado, quero pedir para você, por favor, agradecer e pedir para a gente encerrar, você dando um recado para o pessoal de casa. Primeiramente, nós é que agradecemos o convite. Foi um prazer estar aqui no Diálogo Espírita e queríamos encerrar lembrando mais uma vez de Jesus, quando ele enunciou a fala do perdão como sendo uma regra de vida, naquela ocasião em que uma adúltera estava sendo apedrejada no templo de Jerusalém, e as pessoas, sabendo já da fama de Jesus, quiseram saber o que deveria ser feito. E Melífluo, conta a tradição, pergunta a Jesus: Senhor, o que devemos fazer? Devemos perdoá-la ou devemos seguir a lei humana de Moisés? E Jesus responde: de fato ela está errada. Mas aquele também que estiver sem pecado, sem erros, que nunca tiver cometido nada, que seja também o primeiro a atirar a pedra. Como ninguém estava isento dos erros, das dificuldades, conta-se que todos deixaram as pedras no chão e caminharam em si mesmados. Jesus, que não tinha nenhum erro, olha para aquela mulher que estava no fundo do poço moral, que estava sozinha, levanta a moral daquela mulher e diz: vá e não voltes a errar. Começamos a observar que Jesus coloca como o perdão e nesse contraponto também a indulgência deve ser uma regra de vida, já que todos nós também temos as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele não diz que ela estava certa, ele coloca: você errou, mas não volte mais a fazer esse erro. Então a mensagem de Jesus, apesar de encontrarmos muitos indivíduos que nos procuram, que religiosos se aprisionam na culpa, na verdade a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, quando nos coloca assim: observa o teu erro, tenta reparar as tuas dificuldades e prossegue em frente. Se conseguimos fazer isso, teremos uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais em paz. Muito obrigada, Leonardo. E você, querendo dar uma sugestão ou uma pergunta, enfim, entre em contato conosco. Envie um e-mail para dialogoespirita@gmail.com. Fica com Deus e até a próxima.